mais uma vez aqui para orarmos diante de Deus em oração também, rogar a Ele que esteja cuidando de cada um de nós, operando com a sua bondade sobre nós. E eu gostaria, nesse instante, de compartilhar uma palavra cujo tema é Eu acredito. Né? Você acredita? Isso é que vai fazer toda a diferença. Queridos, há um ditado que diz, se correr o bicho pega, e se orar o bicho corre. Isso mesmo. Né? Então, esse é um ditado que algum cristão deve ter aí inventado, mas faz todo sentido, né? Se contradizendo aquele outro comum que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então a gente diz que se orar, então o bicho corre. E a melhor forma, então, queridos, e a gente tem investido tempo nesse tempo para oração. E eu gostaria de saber como que você está diante desse impasse, notícias boas, notícias ruins, gente perversa se aproveitando desses instantes, como que você se encontra, como está o seu coração, e isso é o que importa agora. É como está o seu coração, porque o que está em jogo agora é a sua vida, a sua fé, o seu bem-estar. Como você está vendo essa situação também. Isso tem importância. O que você tem pensado acerca dos próximos dias. Como que você tem avaliado essas questões? Mas antes de falar aqui da palavra, eu gostaria de deixar algumas recomendações que você deve ter. Cuidado com o que você vê, ouve, tá? E lê também. Faça uma seleção, não ouça tudo. E o que você ouvir, isso que é bom. O seu coração não é um lugar de você ajuntar sujeiras, lixos. Então, ajunte coisas boas. Isso depende unicamente, exclusivamente de você. E aí eu faço essas recomendações aqui. Faça uma seleção, então, daquilo que você ouve, de tudo aquilo que você vê, que você lê. Esteja, então, atento. E é importante também que você não esteja passando tudo para frente. Né? Tem coisas que a gente recebe, não vale a pena. Não vai edificar, não vai ajudar, não vai animar as pessoas. Então, escolha agora, nesse instante, ser um agente de Deus. Isso mesmo. Seja um agente de Deus para ajudar pessoas que estão agora precisando, às vezes sozinhas, desanimadas. Já pensou se chega uma mensagem para trazer mais agonia, dor e sofrimento? Você não quer ser essa pessoa para fazer isso. E eu tenho toda plena certeza disso. Você jamais queria ser esse canal de portador de notícias ruins. E agora eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para você. E antes disso tem uma frase que diz o seguinte: se não puderes aliviar a dor do aflito, então você está proibido de aumentá-la mais. Meus queridos, amados ouvintes, cuidado com aquilo que você posta, com aquilo que você tem colocado aí nas redes sociais, tá ok? A nossa mensagem de hoje está então em Hebreus capítulo 12, verso 27, já tenho compartilhado com alguns queridos irmãos e quero agora deixar ao público esta mensagem. E diz assim, Hebreus 12, 27, na linguagem de hoje, tá? As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. Veja isso.
para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Quando eu me encontrei com esse texto nessa versão, queridos, eu fiquei de fato encantado com essa palavra bendita da parte do Senhor. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. E não é isso que a gente está vendo nesses dias? Você há de concordar comigo e dizer, é isso mesmo, pastor. As coisas estão sendo abaladas. Que coisas estão sendo abaladas? As coisas criadas. Mas que coisas são essas? As coisas deste mundo, deste reino, desta vida. Vejamos, exemplo, a economia é um caso deste. A economia global, meus queridos, está abalada. Um pequeno vírus mexeu e abalou toda a estrutura das nações de primeiro ao terceiro mundo. As nações poderosas se sentiram abaladas também. O que mais abalou? A rotina das pessoas. A minha, a sua. Essa rotina nossa também foi abalada, foi alterada, foi mudada. E diz esse texto que iria mudar e abalar. Muitos que tinham uma rotina frenética, agora está agora totalmente mudado. Mudou tudo. Né? Então agora não tem nada. Vou colocar aqui um fone porque o áudio não está bom. Informar. E aí eu vou colocar aqui um áudio para facilitar aí também para você. Então o Victor mandou aí, né, Victor? Tava baixo, ok. Bacana aí, obrigado. Vê aí, Vitão, se resolveu agora. Se tiver resolvido o áudio, aí você me dá um ok, que eu botei agora aqui o microfone para facilitar. Ah, valeu, Victor, aí pela resposta aí, meu irmão. Então a rotina também mudou. A rotina do Victor lá no aeroporto, não é isso, Victor? Mudou. Mudou a minha rotina como pastor, mudou a rotina dos operários, mudou a rotina de muita gente ou de toda a gente. Mudou a agenda de nós todos. E isso já estava dizendo, né? As coisas criadas serão abaladas. Olha só, o que mais abalou agora, e aí eu chamo a sua atenção, abalou a fé das pessoas. Agora é que a fé do povo está sendo provada. Agora é que a gente vai ver quem é crente, quem está com o Senhor, quem confia no Senhor, quem gastou essa vida inteira indo à igreja, lendo a palavra, orando, e agora o seu comportamento é que diz quem você é, à vista de tudo que você já foi no passado. Entende isso? Olha só que coisa boa. Abalou a fé, mexeu com a nossa fé, não é? Isso significa que a sua fé também, queridos, está sendo testada, está sendo provada. Mas uma coisa eu quero te falar: se a tua fé está em Jesus, ela não pode ser abalada. Isso mesmo, porque isso faz parte das coisas que não pode ser abalada. Veja o que diz a segunda parte desse versículo: para que as coisas que não podem ser abaladas continuem como estão. Então, meu irmão, a sua fé vai continuar como era, uma fé firme, inabalável, uma fé que está firmada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não pode ser abalado. É uma das coisas que não pode ser abalada. Outra coisa que não pode ser abalada: Deus e o reino de Deus. Então, a nossa fé, se ela está firmada no Senhor, ela pode ser alterada, ela pode ser melhorada, ela pode ser fortalecida, mas não abalada. Veja uma coisa: as nossas emoções, elas podem alterar. Tem dia que a gente acorda, não é com a cabeça no céu. Tem dia que a gente acorda com a cabeça no tapete.
querendo se esconder, querendo mergulhar debaixo das coisas. Isso é a emoção, são as nossas emoções que se alteram. Mas a fé do cristão, ela tem que ser ascendente, não é? E isso não pode ser abalado. A gente pode sentir tristeza, aflições, como eu disse, fazem parte das nossas emoções. Mas não diz respeito à nossa fé, porque a nossa fé, queridos, ela é inabalável se ela está no Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz Romanos, capítulo 14, verso 17, texto maravilhoso. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Tem muita gente que está abalado porque o seu reino diz respeito às coisas desta terra, à comida e à bebida. Por isso que tem muita gente também que está extremamente abalado. Olha o que Paulo já falava há quase 2000 anos. Pois o reino de Deus não é a questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, queridos, você tem alegria no Espírito de Deus, pelo poder da fé que um dia Deus imputou no seu coração, que não é fruto, queridos, de um merecimento seu, é fruto de uma graça sobrenatural, uma graça gratuita, implementada, colocada no nosso coração, e isso gerou fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 18: e quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso que eu disse no início da nossa mensagem, cujo título é Eu Creio. E eu creio sim que a sua fé está sendo provada, que você vai tirar uma nota boa agora nessa provação, porque a tua fé é no Filho de Deus e a tua alegria é no Espírito de Deus. A gente tem que crer nisso, crer nessa palavra poderosa, maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas. Eu creio. Este, queridos, é o tema desta mensagem. E você? Você também crê? Não é? Vejo aí a Cleo, Marcos, aí está nos ouvindo, nos assistindo, a irmã Helena, o Serginho, o Victor. Que Deus abençoe a cada um de nós, a você, meu querido ouvinte. Que Deus te fortaleça. Queridos, com o que você tem se preocupado? É com comida? É com a bebida? Ou em viver uma vida correta diante de Deus? Como diz o autor aos Romanos, isso eu acho belo, simplesmente fantástico, e eu me encanto com essa palavra gloriosa, poderosa, porque ela é a resposta que a gente precisa para esses dias. Queridos, e ainda eu digo que não temos que fazer algumas coisas que é desesperar, mas outras a gente tem que fazer sim. Temos que correr atrás, fazer a nossa parte, mas nunca com desespero, como se Deus não existisse, como que Ele tivesse nos abandonado. Marcos 1,15 dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Lucas 6,20 ainda diz: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aqui, queridos, pobre não é aquele que não tem nada, é aquele que se lança aos pés do Senhor como se não tivesse de fato nada. Nada versus nada. É aquele que diz: Deus, eu sou um pobre, nu, não tenho força em mim mesmo, mas eu lanço toda a minha confiança e a minha fé no Senhor. E a segunda parte, queridos, da mensagem está então no verso 28, para a gente encerrar, que diz:
Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Olha só, que coisa maravilhosa, combinando com o versículo 27 e com Romanos 14 que a gente acabou de ler. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Esse reino já está dentro de você pela fé no Filho de Deus. Isso é que é maravilhoso. Então, a segunda parte desse versículo diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo que o agrade, com respeito e temor. É tempo, queridos, da gente ser agradecidos, ou seja, gratos ao Senhor, e que a gente o adore com respeito e temor. Veja só, gratidão, respeito e temor têm que andar juntos. E é isso que Deus espera agora de nós, dos seus filhos, queridos, que Deus esteja nos fortalecendo nessa fé. Eu creio que as coisas criadas seriam abaladas e mudadas, e eu estou vendo. E eu creio, ou estou crendo, não porque estou vendo. Eu criei antes pela palavra do Senhor. Mas diz que tem um reino que não se abala. E esse reino está dentro de mim e de você. E aí uma palavra maravilhosa em Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá. Não, queridos. Jesus disse: porque o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Então por isso que a gente não está correndo de um lado para o outro, porque o reino de Deus já estabeleceu, já foi colocado dentro de nós, e foi Jesus quem disse em Lucas capítulo 17, 20, porque o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós, está dentro daqueles que num dia creram nesse Jesus maravilhoso e glorioso. Queridos, creiamos. A mensagem é: eu creio, que eu continue crendo, que você continue crendo, que a gente possa, queridos, ser gratos, ter uma adoração respeitosa e com temor ao Senhor. E Deus haverá de nos dar graça, ânimo e uma fé fervorosa. É o que nós precisamos nesse dia. Eu creio, e você crê? Como está a sua fé? Alimente ela com oração e com a palavra do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Meus amigos, conhecidos, minha família e conhecidos lá de Carolina, no Maranhão também, que nos têm assistido em outros momentos, tem acessado o Facebook, tem acessado aí o YouTube, não é? A nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana do Pessoa, aqui no Distrito Federal. Que Deus abençoe a todos nós grandemente e poderosamente. A agenda da nossa igreja por esses dias é oração pelas madrugadas, uma live ou uma mensagem todos os dias às 19 horas e o culto doméstico às 20 horas. E vamos que vamos. Eu creio que Deus está no controle, está abençoando e vai nos surpreender. Nós vamos sair dessa com a nossa fé lá em cima, mais elevada, mais firme, uma fé mais seletiva no Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio.